Salve, salve, pessoal! Que dia, meus amigos, que dia! Pessoal, dia histórico, tá? Hoje é o típico dia que a gente marca na agenda, tá? Como a lembrança de termos vivido isso, né? Bom, o que dizer, né? Trump perdeu a negociação, isso é um fato, tá? É, E o Ibov estava em região compradora. Tinha como a gente prever que a alta seria tão forte desse jeito? Impossível, impossível, né? Mas ela veio, tá? E bom, o que a gente tem que atualizar aqui no nosso cenário para os próximos pregões, tá? Ibov, a gente pode procurar por movimentos compradores se ele voltar na região do 124, assim como no 131, pode fazer sentido procurar por vendas, né? A questão é que o gráfico ficou muito distorcido, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui para vocês verem, né? A análise técnica é anulada em situações como essa, apesar de que ao longo do dia, né, na hora que bugou tudo aqui, as plataformas todas saíram do ar, tá? TradingView, Nelogica, Profit, né, Investing, e assim, não culpem a plataforma, tá? Não foi erro deles. Tava conversando com o pessoal e o que aconteceu foi um problema no Market Data. Ou seja, as informações que o TradingView, que a Nelogica, que o Investing tem, eles compram essas informações de alguém. Essa pessoa que eles compram não estava conseguindo processar tudo que estava acontecendo, tá bom? Bom, acabou que a gente teve um movimento comprador muito forte, né? Então a gente precisa atualizar aqui o nosso cenário. Bom, como que a gente vai atualizar esse nosso cenário? Basicamente, tá? A movimentação de baixa, em parte, foi colocada um fim nela, né? Com o rompimento aqui do 125.780. Ah, Patrick, por que esse rompimento? Por que não aqui no 126.100? Por que não no 128.100? Tudo bem, né? Topos foram rompidos, isso que importa, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou marcar esses topos que foram rompidos, né? E vou marcar também os que sofrem, os que nos resta uma certa dúvida. Por exemplo, aqui, ó, né? Eu vou escrever pavio não é rompimento. Não. Por quê? Porque pode sim voltar tudo. O movimento de hoje gerou muita euforia, tá, pessoal? E aí, o que a gente tem que marcar aqui pelo gráfico de 60 minutos? Bom, a gente tem aqui um ponto nosso já marcado do 15 minutos, tá? A gente pode marcar um outro ponto aqui também, pelos 5 minutos. E aí, a gente pode trabalhar com qual referência de alta? Essa pernada toda, que seria isso daqui, ó, tá? Com o nosso 50% nessa região, né? Então, a gente está trabalhando com essa referência de alta, tá? Ah, eu posso diminuir a referência e trazê-la para cá, por exemplo? Posso também, né? A gente pode marcar essas duas, tá? Então, vamos fazer assim, ó. Num primeiro momento, nós vamos marcar essa daqui. Deixar bem clarinho aqui. E num segundo momento, a gente pode marcar essa outra referência daqui, que foi a euforia do movimento todo, né? Bom, marcadas essas duas referências,
tá? O que a gente pode fazer aqui? Indiscutivelmente, do 125 para baixo, a gente vai procurar por compras, tá? Só que esse miolo é muito importante. Então vamos cair para o 5 para o 1 minuto, né? Para entender o que está acontecendo aqui, tá? Então, pessoal, vamos destrinchar tudo o que aconteceu aqui nessa meiuca, tá? O que aconteceu aqui basicamente? Basicamente, a gente teve topos e fundos que começaram a ser perdidos. Então, vamos lá, ó. Vocês vão entender porque que eu estou marcando isso aqui, tá? Esses buracos aqui, ó, é leilão, plataforma travada, tá? Ó, o que está acontecendo aqui? A gente está tendo fundos sendo perdidos sem que topos sejam, sem que topos, oh meu Deus, sem que topos sejam rompidos. Não é isso que a gente está tendo, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos cair para os 5 minutos, tá? Nós vamos deixar todos esses topinhos marcados como possibilidades, né, de falsos rompimentos, tá? E a gente vai marcar esse cara daqui. Calma aí. Deixa eu ver uma coisa aqui. A gente vai marcar esse cara daqui como uma nojeira. A gente vai marcar esse outro camarada daqui como outra nojeira. Por quê? Porque se você quer trabalhar na ponta vendida amanhã, você pode tentar vender em alguma dessas regiões, tá? E a gente pode marcar também esse outro cara daqui, que é o 127, como nojeira. Reparem que estamos falando de uma amplitude de 2.000 pontos. Então a chance do mercado ficar de ressaca no meio disso aqui tudo é grande, tá? Ó, estamos tendo mais vol agora, né? Mais zeragem, tá bom? Então assim, amanhã tem que tomar cuidado, tá, pessoal? Operem sempre as extremidades. Falso rompimento nas extremidades, né? Vamos evitar ficar trabalhando no meio do caminho, tá? Então, a bem da verdade, eu vou falar para vocês, tá? Para evitar dor de cabeça, eu não vou nem deixar essas nojeiras marcadas, tá? Vamos preservar o nosso capital, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar aqui os 126.900, tá? No intuito de quê? No intuito de que se a gente perder esse nível de preço, a gente pode ver uma correção até aqui embaixo, no 125, 124, que é onde a gente gostaria mesmo de comprar, tá? É... Pronto. Eu não vou marcar esses topinhos dos 5 minutos para a gente poder tentar um falso rompimento, tá? Mas entendam que são pontos de possível manipulação, tá? Então, deixem os topos marcados. Eu não vou marcar as regiões, desculpa. Eu vou deixar só os topinhos marcados, tá? Beleza? Então, assim que eu vou levar o meu gráfico do índice para o pregão de amanhã, tá? E aí, outra coisa muito importante, que é o seguinte, o dólar. Pessoal, o que a gente tem que olhar para o dólar, tá? Eu quero até chamar aqui
o gráfico do dólar perpétuo para mostrar isso. Não é o ideal, mas eu quero mostrar isso. Pessoal, se a gente tem falha numa região como essa, se a gente tem uma falha de topo, tá? Qual é o alvo? O alvo deixa de ser essa região que foi sentida e vira essa liquidez. Então, amanhã eu só vou procurar por venda de novo no dólar. Só que agora com uma tranquilidade muito maior. A gente pegou uma venda no dólar hoje maravilhosa, tá? E a gente vai continuar procurando por esses movimentos, tá? Como e onde a gente vai procurar por esses movimentos? Bom, pelo 15 minutos, tá? Que a gente tem que estar de olho? Aqui eu vendi no 6088, tá? A gente criou uma região muito interessante, muito grande aqui também, que a gente precisa marcar ela, tá? Essa nojeira de hoje até que segurou, só que eu vou deixar essa nojeira aqui marcada ainda. Por quê? Porque é um ponto interessante para a gente poder tentar trabalhar uma venda. Quer ver? Ó, olhar nos 60 minutos. Exatamente aqui, ó. Esse aqui é enorme a região, tá? Região de 50 pontos. É um ponto interessante para a gente poder trabalhar vendido no dólar. E aí, se a gente diminuir o nosso tempo gráfico, tá? Eu vou deixar aqui esse um pouco mais clarinho. A gente pode marcar as nossas regiões aqui no meio. Tá? E no mais, o que a gente tem que estar de olho? Manipulação de topo. Então, é marcar os topinhos 5869. Oh, meu Deus. Então, pessoal, o que tem que ir fazendo? Marcando as regiões, tá, dos 60 do 15 minutos e atuando nelas, né? Eu vou apagar esse daqui. Eu ia marcar dos 5, mas eu vou marcar só dos 60, tá, pessoal? Então, monitorem isso daqui, ó. Bateu 5.870, deu uma voltadinha aqui, às vezes não vai dar essa oportunidade, né? Às vezes ele já abre caindo. 5.860, tá? Eu não vou nem levar em conta esse aqui que tá mais para cima, porque provavelmente o preço nem vai chegar lá, né? Então eu vou levar o gráfico de 15 minutos assim, e aí o que é importante? Marcar as regiões de alvo, né? Então a gente tem aqui, ó, 5.811, uma região de alvo, 5.759, outra região de alvo, tá? Então aí marcando essas regiões de alvo, porque é onde o dólar pode dar uma segurada aí, né? Mas, repito, não vou trabalhar comprado no dólar. Prefiro trabalhar vendido no índice do que comprado no dólar, tá bom? Bom, desse jeito que eu vou levar o dólar para o pregão de amanhã, tá? Espero que vocês tenham gostado. O índice também vai dessa forma. Deu uma volzinha aí, mas deu uma acalmada já. Já entra em leilão, tá? Lembrando que eu não sou analista de valores imobiliários. Tudo que eu falo aqui é simplesmente a minha opinião com base no que eu acho que pode acontecer no pregão de amanhã. Se de alguma forma eu ajudei vocês, peço encarecidamente que deixem o like, se inscrevam, compartilhem para os amigos, tá? E a gente se vê amanhã em mais uma live TC Trading. Obrigado por todos e lembrem, o importante é estar vivo. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Fui!